mas você fica direito. Não? A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Amém. Vamos começar o nosso culto das quartas-feiras. Convide aí aqueles que estão junto com você na sua casa para estar cultuando juntamente conosco como igreja. Vamos orar, vamos dar início ao nosso culto. Amém. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja, como noiva. Tu conheces os nossos corações, Senhor. Que possamos nessa noite mais uma vez prestar a Ti um culto verdadeiro, um culto genuíno, pois Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo louvor. Toma as nossas vidas, toma a nossa mente, toma as nossas dificuldades, aquilo que tem atrapalhado, Senhor. Durante o dia podem até ter acontecido coisas que venham nos entristecer, nos chatear, nos deixar, Senhor, cabisbaixos. Mas é através do Teu nome, Senhor, que as nossas forças são renovadas. Amém, Jesus. A Tua palavra diz que quando nós nos achamos fracos, aí que o Seu poder se aperfeiçoa em nós, Senhor. Aí que somos aperfeiçoados através do Teu poder. Toma as nossas vidas, receba como incenso suave as Tuas narinas, os cânticos que vamos cantar, as orações, a palavra ministrada. É no nome de Jesus, o Filho amado, o Emanuel, que nós oramos. Amém. Amém. Aproveita aí que está no início do culto. Entra lá no grupo que você faz parte da igreja, mulher, jovem, e convida para estar aqui no culto. Lembra esse crente que está faltando o culto online. Amém? Manda lá um recadinho, manda o direct, faz alguma coisa e chama o crente para esse culto aí, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos cantar ao Senhor. Amém. Louvar a Ele, que é digno de honra, de glória, de louvor, que fez todas as coisas, que merece tudo, toda a honra, toda a glória. Vamos cantar a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Senhor, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me a amar-me a Ti. Tu
mais tremendo. Amém, glória a Deus. Você já mandou aí um lembrete para o seu grupo? Se você é homem, se você é líder, se você é da intercessão, envia lá um lembrete no seu grupo, envia no direct aí, nesse aviãozinho aqui, ó. Antigamente fazia um aviãozinho de papel assim, né, amor? Para lançar, acho que vem daí a ideia. Manda para os irmãos da igreja que você tem aí no seu Instagram. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, que essa pessoa possa ser despertada. Às vezes está lá na casa distraído ou preso com alguma situação da rotina do dia a dia e às vezes deixa de receber algo da parte de Deus porque não esteve atento à voz de Deus. Então se deixe usar agora por Deus para ser canal de bênção e envia o link, envia o direct para alguém da nossa igreja que você está percebendo aí que está faltando o culto, amém? Nós vamos cantar um louvor agora, que eu gosto muito. É um dessa geração mais nova, que fala sobre quando você tem uma vida tocada por Jesus, o que acontece? Alguns pastores, alguns coaches, alguns pregadores têm falado muito de algumas coisas, como Deus se importa conosco, como se Deus dependesse da nossa decisão para fazer algo novo ou algo diferente. Na verdade, isso não é bem assim. O Senhor Jesus passou e durante o ministério dele de 3 anos, ele chamou homens comuns que tinham suas profissões. E a Bíblia conta que naquele dia em questão do cântico que nós vamos cantar, ele estava pregando para uma multidão, e a multidão faminta, e ele dispensou a multidão depois de multiplicar os pães e disse para os discípulos dele, para os apóstolos, os 12, que eles deveriam atravessar, pegar um barquinho e atravessar o mar lá da Galileia. E quando ele, depois de um tempo orando, e acontece que no dia a dia, e é isso que eu quero deixar para você, às vezes nós temos tribulações, lutas constantes, e não é uma palavra só de vitória. Às vezes Deus está querendo ensinar algo para a gente, e se a gente ficar fazendo força com Deus, ou fazendo força para aprender aquilo que Deus quer ensinar, que o Espírito está falando aos nossos corações, a gente vai demorar mais tempo para aprender. Mas quando a gente começa a entender que precisamos aprender algo da parte de Deus, que as tribulações, as lutas, as mentiras que são faladas, as calúnias que são levantadas ao teu respeito e ao meu respeito, ao nosso respeito, são coisas para nos fortalecer, para nos colocar de pé, para aumentar as nossas raízes aprofundadas na palavra e na intimidade de um relacionamento com o Espírito Santo. Você vai sempre reclamar das tribulações, das lutas. E o apóstolo Paulo fala sobre que já passou a fase do leite e já estamos na fase da comida sólida, de uma comida que nos encha. Então, eu estou falando para uma igreja de adultos, uma igreja que não existe mais crianças espirituais. Não adianta a gente ficar chorando o tempo todo. Comece a glorificar pelas tribulações, porque existe um grupo acostumado a só reclamar e chorar. Mas você vai ver no texto que cantaremos que Jesus estava ali andando por sobre as águas e de repente Pedro olha para ele. Apesar do mar bravio e do vento tempestuoso, ele vê um vulto no mar e ele diz assim: aquele lá é um fantasma. E todos os 12 dizem: aquele é um fantasma. Mas Pedro, ele acreditou que aquele lá não era um fantasma, era o mestre. E ele grita: mestre, mestre, és tu mesmo, mestre. E Jesus fala: sim, Pedro,
E todo mundo, os 11 gritando, é fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E ele disse, se é tu mesmo, fala para mim ir ter contigo aí na água, por sobre as águas. E aí Pedro põe o pé para fora do barco, pisa na água e começa a caminhar por sobre as águas. A tribulação que vem para você não é para te colocar para baixo. A tribulação que vem no dia a dia para você é para que as suas raízes sejam aprofundadas em Deus, para você ter mais intimidade em Deus, com o Espírito Santo, com a palavra, ter sede e fome dele. Não é para te matar. O dia da vida e o dia da morte está escrito no livro de Deus. Então não é para te matar, é para te fortalecer. Hoje existe uma geração que tem falado muito de crentes que só vivem de se choramingando pelos cantos. Não. Aproveite a oportunidade da tempestade e do vento forte para você fazer igual Pedro. Senhor, és tu. Amém, Jesus. Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E em nome de Jesus caminhe por sobre as águas. Se o mar não se abrir, vai caminhando, porque o Senhor vai fazer um caminho onde não existe na tua vida. Mas não fique reclamando, choramingando, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és Meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar
a declarar o louvor ao Senhor. Que o seu coração esteja decidido por amar ao Senhor Jesus e devolver a Ele. Quem dera se pudéssemos devolver a morte de cruz, mas nós podemos devolver a Ele através de gratidão, de louvor, de honra, aquele sacrifício por mim e por você. E não se preocupe com a tempestade, não se preocupe nem se você fraquejar e for submerso nas águas das tribulações do dia a dia, das lutas do dia a dia. Creia que tão somente o braço do Senhor te levantará e você respirará de novo vida para a glória dele. Amém? Arruma aqui pra mim, amor, de uma vez. Vai mais perto um pouquinho. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Bom, pode frio, vou pegar um escofinho. Atos, capítulo 27. Apenas o verso 4, que diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eu vou repetir. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelo teu favor, pela tua graça, por tua bondade e cuidado sobre nós a cada dia. Te damos graças por esse momento de culto e te pedimos que seja agradável diante de ti. Te damos graças pela tua palavra, pelo alimento que o Senhor nos dá para fortalecer o nosso espírito, a nossa fé, para nos direcionar, para nos instruir, para nos exortar, edificar e consolar. Toma os nossos corações agora, toma cada família representada por esses irmãos que estão conosco no culto. Toma todas as famílias da Igreja Batista Betel que estejam agora no mundo espiritual submetidas à autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. Esse texto aqui, eu já preguei algumas vezes e você já deve ter ouvido também diversas pregações sobre esse texto. O apóstolo Paulo, ele está a caminho de Roma, preso, encaminhado para julgamento, mas havia um propósito de Deus, e Paulo, ele passou a viver do propósito de Deus,
e não do seu propósito. Até aquele dia em que ele teve um encontro com Jesus, Paulo ele vivia do seu propósito. E ele julgava ser esse propósito o propósito de Deus. Mas Deus vem e acerta a rota na vida de Paulo e o chama para abrir mão do que ele pensava ser o propósito da sua vida, para viver o propósito de Deus. E agora ele está aqui já dentro do seu ministério, vivendo o propósito de Deus. Ele está dentro de um navio sendo levado para Roma para o seu julgamento. E junto com ele, vários outros prisioneiros. E a meditação que eu quero fazer com você nessa noite, baseada nesse texto, é com o tema nada favorável. Nada favorável. Quando nós lemos esse texto aqui, se você começar no verso 1 e seguir por todo o capítulo, você vai perceber que esse tema se encaixa bem ao que Paulo está vivendo nesse capítulo. E talvez se encaixe também a alguns capítulos da tua vida, alguns capítulos da tua história, onde nada era favorável, ou nada é ou está favorável. Paulo está num navio guiado por pessoas capacitadas, por pessoas treinadas, mas eles tomam o navio e partem pela costa da Ásia e eles chegam a um lugar chamado Sidom e em seguida eles partem dali seguindo viagem. Mas nesse trajeto em que eles estão navegando, chega o versículo 4 em que eles falam, Paulo descrevendo diz assim: partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Ele explica por que eles estavam navegando abaixo de Chipre. Ou seja, eles estão tomando novas rotas, novos caminhos, porque os ventos lhes eram contrários. Porque aqui as coisas já estavam desfavoráveis um pouco mais. Na verdade, a situação de Paulo já era desfavorável, ele era prisioneiro. Um homem que era doutor da lei, fariseu, tinha um excelente salário, profissão, autoridade. Antes de encontrar-se com Jesus, agora se torna um prisioneiro, acusado, preso pelos pés, jogado num navio, e esse navio que aparentemente era seguro e o conduziria em segurança a Roma, está agora enfrentando ventos contrários. Nada está absolutamente favorável a Paulo. E por isso eles tomam novas rotas. Eu quero dizer para você que Deus tem um propósito e um destino onde você precisa chegar para viver esse propósito. E no meio do caminho, novas rotas podem até ser tomadas, mas o destino precisa continuar o mesmo. Porque o lugar do propósito de Deus continua o mesmo. E eles então seguem, viagem. E eles então, no versículo 7, navegando já muitos dias, diz assim o versículo 7, e como por muitos dias navegássemos vagarosamente. Quando as coisas estão nada favoráveis, você muda a velocidade com que você anda em direção ao propósito. O texto diz aqui que eles já não navegam mais na mesma velocidade, eles já estão muitos dias navegando vagarosamente. Algumas vezes você olha para a sua caminhada e você diz, meu Deus, não foi isso que eu pensei.
Eu pensei que eu estava correndo, eu pensei que eu estava voando como águia, e eu estou tão somente andando, navegando vagarosamente, porque nada me é favorável. Ele segue em viagem, apesar dos ventos contrários, apesar de ter que mudar a rota, apesar de ter que navegar vagarosamente. No versículo 8, o apóstolo vai dizer que as dificuldades aumentam. Ele diz assim: e costeando-a dificilmente. Ou seja, apesar de buscar novas rotas, essa rota precisa ser atravessada com menor velocidade, vagarosamente e com dificuldade. As dificuldades ainda aumentam. Há momentos que você pensa assim: nada me é favorável. Mas ainda havia uma margem para se tornar mais difícil a sua caminhada, o seu trajeto para estar e chegar no destino e no lugar onde Deus tem propósito. Mas sabe o que eu aprendo aqui com esse texto? É que algumas vezes algumas pessoas pregam que nós temos um destino e um propósito como se houvesse um lugar específico a se chegar para viver esse propósito. E às vezes nós colocamos um objetivo e nos esquecemos que o lugar e o propósito é onde nós estamos. Que no caminho, talvez do ápice desse propósito ou desse destino, existe propósito e existe destino. E eu vejo isso aqui em Paulo, nessa viagem que ele está fazendo onde nada era favorável. Pastora, mas até agora eu não vi nada do propósito, eu não vi nada do destino. A mesma coisa acontece conosco. Há momentos em que nós estamos em obediência a Jesus, nós estamos vivendo para ouvir e alcançar o propósito de Deus na nossa vida, e até entendemos que no meio do caminho existe propósito, mas a gente não consegue ver. A gente não consegue enxergar, a gente só consegue enxergar e visualizar o que não é favorável, e aparentemente nada é favorável, e cada vez mais as coisas são mais difíceis e nada favoráveis. E não é um privilégio teu isso. Ou você não é a pessoa que Deus deixou no último lugar da fila. Que Deus não está cumprindo o propósito dele. Você não é a pessoa que vai olhar para dentro de você e falar assim: meu Deus, mas parece que é só comigo. Parece que todo mundo está com o seu navio, chegando no seu destino, chegando no seu propósito, e eu estou aqui só tendo que mudar de rota, andar vagarosamente, enfrentando ainda mais dificuldades. E só vivendo e experimentando o desfavor. Nada favorável. Não estou conseguindo enxergar no meio do caminho o propósito. Mas aí é que tá. No verso 10, a coisa piora um pouquinho mais. No verso 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: eles estão agora parados num porto, na cidade de Laséia. E já tinha passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois estavam também em jejum, Paulo os admoestou e disse no versículo 10: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Paulo começa agora a enxergar o que estava sendo ali desdobrado, o desdobramento daquela viagem.
E ele então admoesta os homens que estavam à frente do navio, o centurião responsável pelos prisioneiros, e ele diz assim: olha, eu não sou especialista, mas o que eu estou vendo, o desdobramento dessa viagem, há de ser muito incômodo e com muito dano, não só para o navio, mas também para nós que estamos aqui, para as nossas vidas. Mas no versículo 11, e aí você precisa estar atento a isso, o centurião, ou seja, aquele que estava responsável por todos os presos daquele navio, acreditava, dava crédito mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Aprenda uma coisa, quando você decidir e aceitar viver o propósito de Deus, e as pessoas começarem a olhar para você e dizer assim: propósito? Que propósito é esse? Que ele também está conosco aqui no navio, com ventos contrários, com destinos e rotas diferentes, com dificuldades maiores. Que propósito é esse que esse homem vive? Que propósito é esse que essa mulher vive? Se ela sofre as mesmas fragilidades, os mesmos problemas, junto conosco, ele é prisioneiro junto conosco, que propósito é esse? E as pessoas tenderão a dar ouvidos à voz dos especialistas, dos mestres do conhecimento do mundo. E aqui com Paulo acontece exatamente isso. O centurião, ele gostava de Paulo. Nos versículos anteriores diz que Paulo recebeu até um favor dele, do centurião, deixou com que num dos lugares em que eles pararam, que Paulo fosse ter com seus amigos. Que Paulo tivesse a visita dos seus amigos, que moravam naquela cidade onde eles tinham atracado por um tempo. Mas aqui, o centurião, que provavelmente conhecia a vida íntegra de Paulo e já sabia das coisas que Paulo vivia em Deus, começou a ter o seu coração estremecido e dizer: não, peraí, agora não é hora de acreditar no que Paulo está dizendo. Paulo não entende de navio. Paulo não entende de navegação. Paulo entende de lei. Paulo entende de cultura. Paulo entende de muitos assuntos. Mas de navegação, de navio, de barco, ele não entende. E o versículo 11 vai dizer que o centurião, então, dá ouvidos ao mestre do navio, ao piloto do navio, e, contrariamente à orientação de Paulo, eles seguem viagem. Nem sempre o habilidoso e o capacitado é o que deve guiar a tua vida. Às vezes, a gente chega numa situação em que a voz da ciência, a voz do conhecimento humano acaba tendo mais peso. Mas eu quero dizer para você que andar com Deus e andar em propósito com Deus precisa te treinar a continuar ouvindo aqueles que vivem do propósito e no propósito de Deus. Porque senão vai chegar um momento que você vai começar a ouvir a voz do mestre do navio, do piloto do navio. E vai deixar de ouvir a voz daqueles que são guiados por propósito de Deus. E eles então entram no navio e seguem na sua viagem. E olha aqui, lá no versículo 13, diz assim: e soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. As circunstâncias
às vezes vão se somar à voz do mestre e à voz do piloto do navio. Você vai olhar para a voz daquele que tem conhecimento a respeito da tua saúde, do teu emprego, das tuas finanças, e você vai somar isso às situações e às circunstâncias e vai achar que está tomando a direção certa. O centurião ouviu a voz do mestre e do habilidoso, do piloto do navio. E logo em seguida, o vento que soprou foi um vento leve. O vento que soprou foi um vento brando. Logo, a soma da voz de conhecimento do piloto e do mestre do navio, mais o vento que lhes parecia favorável, que soprava brandamente, palavra de especialista, palavra de quem sabe como conduz um navio, mais um vento brando, é igual a navegação continuar. E eles então continuam a navegar. E eles continuam e retomam o trajeto em que podiam seguir sossegadamente. Mas olha bem o que acontece. Olha bem o que vem depois. Olha bem o que acontece com aqueles que seguem ventos favoráveis apenas na aparência. Aqueles que seguem, que navegam, que caminham, que se guiam, que se orientam por ventos que aparentemente são favoráveis. Deixa eu alertar você com uma coisa. O tema dessa mensagem é nada favorável. Pastora, se o tema é nada favorável, por que o vento agora é brando? E olha o que o texto diz, olha como que Paulo narra a história que depois vai ser registrada por Lucas. Ele vai contar que o vento que pareceu ser brando, o vento soprava brandamente, os guiou, os norteou na sua decisão. Só que esse vento era um vento apenas de aparência. Sabe, algumas vezes, Satanás vai perceber que você está achando que está tudo desfavorável na tua vida. E que o seu coração está ficando aflito por causa disso, a sua fé está começando a ficar abalada. E ele então vai mandar um vento favorável da aparência para te seduzir. Ele vai apresentar alguma coisa que tem aparência de boa, que tem aparência de que vai dar certo. Paulo, ele estava dizendo para o centurião, não é bom que a gente continue, os danos serão grandes, mas a aparência de que ia dar tudo certo surgiu e eles foram. Paulo está preso, automaticamente teve que entrar no mesmo navio. Mas olha o verso 14. Diz assim: mas não muito depois. Não muito depois. Deu nela um pé de vento. Deu na embarcação. Deu na vida daqueles homens um vento, um pé de vento,
que Paulo faz questão de dar o nome desse vento. Até então, os ventos eram contrários, lá no verso 4. Mas esse vento aqui tem um diferencial. Esse vento aqui é o vento que vem para trazer os danos que Paulo já vislumbrava lá no verso 10. O vento anterior era um vento brando, um vento que estava dizendo: entra no navio, continua normalmente a trajetória. Mas Paulo já estava percebendo que haveriam danos terríveis. E o texto diz no verso 14 que não muito depois, esse vento euroaquilão bate e arrebata. E eles já não podiam mais navegar contra o vento, dando de mão a tudo, estavam indo à deriva. Sabe o que acontece agora? O piloto perde a condição de guiar o navio. Os especialistas perdem a condição de manejar aquele navio. De que serve agora toda a especialidade, todo o conhecimento do mestre. Porque veio um vento, e não era mais um vento que só mudava a rota, que só fazia com que eles andassem mais devagar, que só aumentava um pouco mais a dificuldade. Não. Esse vento agora tira o leme das mãos do piloto. Tira a condição de navegabilidade daquele navio, daquela embarcação. E eles então começam a navegar à deriva, lançados por esse vento, para todos os lados. Mas sabe qual foi a bênção na vida deles? É que aquele que avisou, aquele que disse que não era para fazer aquilo, era alguém que permanecia no propósito e estava lá dentro daquele barco ainda. Às vezes, quem vive no propósito entra nessas embarcações porque faz parte da mesma família, porque faz parte da mesma igreja, porque faz parte do mesmo ministério, do mesmo grupo de trabalho, e é levado para o mesmo navio onde os especialistas disseram que o vento está bom, nós vamos seguir. Paulo estava lá dentro junto com esse povo. E às vezes a gente entra. Pastora, mas o que eu tenho com isso? Eu avisei e agora eu estou dentro desse barco. O euroaquilão está batendo em mim também e eu não tinha nada a ver com isso. Eu avisei antes. Mas quem vive no propósito não quer alcançar um propósito. Ele é portador do propósito. Seja no porto, seja no navio, na tempestade, com os ventos contrários, com a dificuldade, com a vagarosidade e até com o euroaquilão. Até com esse vento aqui que tira a capacidade de achar rumo, de achar, sabe, o norte e o sul. Ele é portador de um propósito. Ele não está em busca de um propósito. O propósito está nele, está enxertado nele. Ele é parte de um propósito maior de Deus, então ele é o propósito em Deus. O vento arrebata o barco, tira o controle, leva para todo lado. E então eles começam a fazer alguma coisa. Usaram, versículo 17, usaram de todos os meios
Buscaram de todas as formas, mas nada conseguiram. Eles andavam agitados pelo vento veemente, pela tempestade. Então eles aliviaram o navio, começaram a jogar fora o peso. E ao terceiro dia, 3 dias, 3 dias debaixo da força desse vento. Eles arrancam a armação do navio e jogam fora. Antes eles estavam ali tentando manejar as velas e levanta a vela e abaixa a vela e vai. Não deu. Então eles tiram tudo, a armação do navio e jogam no mar. Verso 20. E havia já muitos dias, nem sol nem estrela. Pensa uma coisa dessa, gente. No terceiro dia, eles desistem de fazer alguma coisa, pega mastro, pega a vela, pega tudo, joga fora, joga no mar. Passam-se muitos dias, nem sol nem estrela, ou seja, tinha treva de dia e de noite. Não dava para enxergar nada. Os dias estavam como a noite. E cai outra tempestade sobre eles. Final do verso 20. Então, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Acabou. Nada favorável é nada mesmo. Porque até aqui eles estavam navegando entre as circunstâncias, lidando com as habilidades que ainda tinham, com as possibilidades. Mas no final do verso 20, o apóstolo Paulo diz: e fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ele se inclui, você percebe isso? Sabe aquela hora que você fala assim: meu Deus, eu avisei. Se eles tivessem me ouvido, lá quando eu disse que ia ter dano, que ia ter destruição. E até você diz assim: olha, agora não tem mais esperança. Aí vem o verso 21. O verso 21 começa de uma forma interessante, dizendo assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo pôs-se de pé no meio deles e disse: fora razoável, na verdade, varões, vocês terem me ouvido e teriam evitado todo este incômodo e toda esta perdição. Paulo vai lembrá-los. Paulo vai dizer a eles: olha, se vocês tivessem me ouvido. Mas Paulo não acaba aqui, não para aqui. Sabe, às vezes a gente tem esse hábito, eu tenho às vezes, de dizer: mas eu avisei, eu disse. Mas a gente, apesar de fazer isso, a gente não pode parar por aqui. Se Paulo só parasse aqui, no verso 21, grande coisa, ele só está jogando na cara de que a maioria errou e de que todos afundariam juntos. Mas vem o verso 22 e ele vai dizer: mas, apesar disso, eu vos admoesto, eu vos exorto a que vocês tenham bom ânimo. Ah, meu Deus do céu, esse povo do ânimo no meio do caos, misericórdia. Também não gosto não, irmão. Sabe aquela pessoa que entra em negação? Que tá tudo desabando e a pessoa tá no mundo da lua. Não, não é isso que tá acontecendo com Paulo. Não é isso. Não é um ânimo de aparência, assim como aquele vento brandamente soprando, que era só aparência, não. Não era um ânimo de vamos afundar o Titanic tocando um louvor, não. Olha o texto. Vamos para o texto. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo. E ele vai explicar por quê.
Ele vai dizer assim, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente o navio. Delírio. Paulo agora, coitado, deve estar delirando. Esse homem está delirando. Esse homem está delirando. Ele estava junto conosco até 10 minutos atrás, sem esperança, desanimado. Agora ele se levanta, manda a gente ter ânimo, manda a gente ficar de pé. E ele fala que ninguém de nós vai morrer e que só o barco vai perecer. Pois bem, não termina. Vem o verso 23 e ele conclui então, porque esta noite... Sabe por que eu estava até ontem, junto com vocês, achando que nós íamos perecer? Porque tudo que podíamos, inclusive o alerta que eu dei, eu fiz. Não fui omisso, orientei, mas vocês desprezaram, se guiaram pelo vento da aparência e depois tentamos salvar com velas, guiando as cordas, puxando, depois jogamos tudo fora para ver se sobrava uma esperança e essa tempestade passasse, mas não passou. Tá aqui o vento, treva de dia, treva de noite. Mas esta noite, o anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou. Aleluia! O que faz diferença não é o que você faz ou o que os outros fazem. É de quem você é. Ele vai dizer, o anjo de Deus, de quem eu sou. É o seguinte, minha gente. Os primeiros ventos, a prisão, as dificuldades, os ventos contrários. Tudo isso eu fui enfrentando com a minha fé, com a minha esperança. A palavra de orientação que eu dei, vocês desprezaram. Eu fiz com o meu coração ardendo em amor. Mas vocês decidiram seguir os ventos brandos da aparência. Mas agora não se trata mais de eu ter esperança ou não. Se trata daquele que está além de mim. Se trata de quem eu faço parte. Eu sou dele. Eu sou parte dele. Eu sou um nele. Sou enxertada nele. Eu pertenço a ele. Porque esta noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Não temas. Não temas. Mas como assim a gente não vai ter medo, Paulo? A gente foi atrás do vento brando, da aparência. A gente desprezou a tua orientação. Importa que eu me apresente a César. E eis que Deus, olha o anjo falando para Paulo. Importa, Paulo, que você seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus te deu, Paulo. Porque aqui nesse navio, você que é dele. Porque aqui nesse navio, não importa muito quem faz o quê. Não importa muito quem crê, muito ou pouco. Quem mantém a esperança ou perde a esperança. Aqui nesse navio, o importante é quem é dele. Quem pertence a ele. Quem tem a essência dele. Você, Paulo,
você precisa comparecer a César. E por causa do fato de você ser parte de um propósito, Deus te deu todas essas vidas. E aí ele vai dizer, no verso 25, portanto, homens, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E você acha que aconteceu o quê? Você já sabe. Paulo não morreu nesse navio, nem tão pouco. As mais de 200 vidas. Amor, pode atender lá, por favor. Pode atender. Todos eles foram salvos. Porque ali tinha um homem que era parte, que carregava em si um propósito. Que não buscava só um propósito, que está lá longe, um destino, não. Ele é o propósito de Deus onde ele passa. Ele é o propósito de Deus mesmo quando tudo é desfavorável. Todos se salvaram. A minha oração é que essa palavra alimente você nessa noite. Que essa palavra guie você nessa noite. Que essa palavra te ensine, me ensine nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. A campainha que tocou aqui, irmãos. Aí fica um barulho direto. Senhor, nós queremos te dar graças pelo teu amor e favor. Quantas vezes vivemos, ó Deus, tempos nada favoráveis. Mas nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. O Deus a quem tu pertences. Te vê nesse navio, te vê no meio da tempestade. Domina o Euroaquilão. Cuida de você. Cuida até daqueles que desobedecem, tão somente porque estão perto de você. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, direciona os meus irmãos e as minhas irmãs com essa palavra nessa noite. E eu te agradeço, eu te louvo pelo poder da tua palavra que nos ensina todos os dias. E eu oro, Pai, te dando glória, honra e louvor. Nos guia mesmo, Senhor. Não para o propósito, mas em propósito. Porque nós não estamos buscando algo que está longe. Nós estamos vivendo algo que está dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Sexta-feira a gente retorna às 19 horas com o clamor. Sábado, o encontro dos homens às 19 horas. Domingo, 2 cultos às 17h30 e às 19 horas. Amanhã abre a lista para as inscrições. Não deixe de colocar o seu nome. E, por favor, abra o teu coração para ser usado por Deus, para levar alguém para ouvir a palavra de Deus. Seja alguém em propósito com Deus para salvar vidas, tantas vidas ao teu redor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.